Quando eu tinha 14 anos de idade, eu lembro com muita clareza, muita clareza, que meu pai me presenteou com esse livrinho aqui, bem pequeno. É um livrinho bem pequeno, do tamanho da minha mão, de cor vermelha, com as cores do Brasil. E está escrito Estatuto da Igualdade Racial. Eu vou ler o que ele escreveu aqui, quando ele me entregou isso, aos 14 anos de idade. Para minha querida e amada filha Mariana Bispo, eu te presenteio com este exemplar do Estatuto da Igualdade Racial, para que você tome conhecimento dos seus direitos e os faça valer. Te amo muito. Do seu pai, Emilson Bispo. Esse é o Estatuto da Igualdade Racial, uma lei do nosso país promulgada em 2010. É um conjunto de regras jurídicas que visa coibir a discriminação racial aqui no Brasil. Aqui dentro, né, eu encontro os meus direitos básicos. E eu sempre me perguntei, por que meu pai me entregou um livrinho desse tamanho, com tanto capítulo, artigo, aos 14 anos de idade? Hoje, sabendo quem eu sou, de onde eu venho, eu sei, porque eu entendo por quê. Meu pai estava me entregando a liberdade. Simples. Não tão simples. A liberdade que só o conhecimento pode trazer para a gente. Porque munida de informações sobre os meus direitos básicos de uma mulher negra, né? Os direitos básicos de uma mulher negra nesse país, ele estava me abrindo os caminhos para eu seguir em frente. Mesmo caminho que os meus avós abriram para ele anos atrás. Eu venho de uma família muito afetuosa, muito unida, muito diversa, de mulheres muito fortes, muito fortes. Minha mãe é a única dos 5 irmãos a conseguir se formar numa faculdade, ela fez direito. Mas para além do diploma dela, ela é uma matriarca daquelas que a gente se pergunta, puxa, de onde vem tanta resistência, tanta força? Quando eu cresci assim, eu fui vendo minha mãe cuidar dos meus avós, dos meus bisavós, todos envelheceram juntos lá em casa. Ela exercia ao mesmo tempo o papel de mãe, com maestria, e trabalhava muito. Uma rotina exaustiva, certamente, mas que ainda tinha uma brecha, ela conseguia essa brecha para ser livre. Num momento em que o machismo ainda era muito presente, muito mais presente nas relações. Ela conseguia liberdade para amar, ela conseguia liberdade para tomar decisões, para poder ir ao samba, no Cacique de Ramos ou em qualquer outro samba tradicional que ela gostava. Ela conseguia ser livre. E a minha herança ancestral, ela é muito imensa. Eu não tenho dúvida. Mas ela passa, sobretudo, por essa palavra, liberdade. Ou, pelo menos, pela busca por ela. Deve ser por isso que essa palavra rege a minha vida até hoje, em todos os momentos. Eu venho de Duque de Caxias, município aqui do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu venho da periferia. E lá, eu sempre me interessei por um mundo que era diferente do meu. Eu sempre quis ver o mundo por aí. Eu lembro que um professor de história do ensino médio, chamado Alexandre Marques, ele conseguia me tirar daquele mundo, daquele meu mundo, com coisas simples. Apenas fazendo passeios de escola para o centro histórico do Rio de Janeiro, tão próximo, né? Era só pegar o trem. Ou para universidades federais pelo estado. Nossa, gente, sério. Como isso abria o meu mundo. Como expandia o meu mundo. Como eu achava que eu tinha e era gigante. Como eu achava que eu tinha a possibilidade de ser o que eu quiser. E hoje a Mariana, que está falando aqui com vocês, óbvio, ela ainda está em construção, mas ela não consegue mesmo não olhar para histórias tão parecidas com as que viveu.
Recentemente, eu consegui acompanhar um grupo de crianças da Cidade de Deus, uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. Crianças que pouco saem da comunidade. Elas tiveram esse Alexandre Marques, esse professor na vida delas. Elas foram visitar pela primeira vez a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Ciências. Para muita gente, acredito que para muita gente aqui, apenas um passeio de escola, né? Não mesmo. Para aquelas crianças, foi assim o dia da vida delas. Eu vi o Pablo apaixonado pelos computadores dos laboratórios, por aqueles fios, e ele queria mexer ali e aprender os programas ali mesmo. Eu vi a Maria Clara ficar encantada, fascinada com um frasquinho com substâncias vivas. Eu vi ela se apaixonar pela ciência. Eu vi o futuro mais perto do que nunca daquelas crianças. E eu me vi ali. Foi muito bonito esse encontro com elas. Mas nem sempre de histórias boas se vive, né? Eu queria muito. Essas crianças que eu contei agora, elas tiveram, né? Elas conseguiram pelo menos ter ali o acesso ao direito, à educação, à cultura, ao lazer. Que fala aqui esse estatuto. Mas eu queria muito que a criança, que eu vou lembrar agora, também pudesse ter tido o direito à vida. Novembro de 2017, eu estava na porta do Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu estava lá para esperar Anderson e Adriana, pai e mãe do menino Vitor Gabriel, de 3 anos. Eles tinham acabado de receber a notícia da morte cerebral do filho deles. Uma criança de 3 anos que foi baleada num confronto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Essa criança, gente, ela estava brincando no sofá de casa com os irmãos, sabe? Ela estava no lugar que deveria ser o mais seguro para a vida dela. E ela foi atingida por um tiro. Eu lembro que inconformados mesmo, óbvio, os pais saíram do hospital e deram a notícia, essa terrível notícia, para os jornalistas e para as pessoas que estavam ali na frente, todos os jornalistas juntos com o microfone. O pai falou, muito abalado, e eu lembro que eu olhei para o lado, eu olhei para o outro, e todo mundo ali, parentes, médicos, jornalistas, todo mundo ali compartilhou mesmo o choro com aquela família. Isso foi em 2017, mas as mortes de crianças e adolescentes, elas vêm aumentando ano a ano, tá? O último Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que de 2022 a 2023, 37 crianças foram mortes violentas, morreram em confronto aqui no estado do Rio. Um aumento de 131% comparando com o mesmo período dos anos anteriores. São mortes trágicas. São mães, pais, avós, famílias inteiras, chorando por essas violências que atravessam a vida delas. E é muito difícil, né? Porque esse papel de reportar, ele esbarra muitas vezes no sentimento. E eu sempre me pergunto, tem um limite para o sentir, para o sentimento, durante esse fazer jornalístico, durante essa entrevista com esses pais muito abalados? Eu até fiz essa pergunta para alguns colegas de redação enquanto eu preparava esse discurso aqui para vocês, e através deles eu cheguei à conclusão e reforcei a minha ideia de que o sentimento, ele é fundamental, né? Ele é fundamental para a gente poder entender, compreender e reportar e contar aquela história com a profundidade que ela merece.
que é fundamental a gente ter ele para poder não naturalizar notícias que parecem repetidas. 37 crianças morreram no estado do Rio em um ano. São notícias que parecem repetidas, mas a gente não pode deixar ser. Nunca é a mesma história. Não pode ser. São histórias individuais. Essa conexão entre essas histórias todas que me atravessam, elas me fazem no final, no fim de um processo, no fim de um dia de trabalho, sempre me virar para o meu interior, para mim mesma. E a cada dia eu sinto que quando eu saio de casa, é uma página em branco, sabe? Mas que ela vai sendo preenchida por vivências e experiências de outras pessoas. De pessoas que precisam muito falar, que precisam muito ser ouvidas, precisam muito compartilhar seus sofrimentos, suas dores, suas alegrias às vezes, seu conhecimento. Pessoas que precisam falar, como a dona Ângela e a dona Alcidineia, que em janeiro, agora, de 2024, tiveram as casas completamente perdidas. Elas perderam tudo o que tinham. E não foi a primeira vez. Todo ano, medo, desespero e a espera pela próxima enchente. Imagina, água na cintura, eletrodomésticos, móveis, roupas, tudo, tudo. Elas perderam tudo. E vivem nessa espera de perder tudo de novo no ano seguinte. São histórias que atravessam o meu caminho todos os dias. E é isso, o sentimento, ele é colocado aqui de corpo e alma todos os dias, porque eu preciso entender o que aquela pessoa está passando. Tentar, pelo menos. Eu sinto que a ancestralidade, todo o meu caminhar, toda a minha identidade, toda a minha herança, me conecta sempre, sempre, com as histórias que atravessam o meu caminho todos os dias. Obrigada.